Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Vamos falar dos dois jogos da Konami que não são da Konami e que também são ruins? Quer dizer, eu gosto um até escapa um pouquinho. Então, eu gosto do Eck Le Mans, tá? Esse eu falei que ele escapa. Do tipo, ele é um bom porte no Spectrum do Eck Le Mans. Bota uns 20% mais lento, é a mesma coisa no MSX. Não, acho que é 10% por causa da questão da frequência, de 50 para 60 Hz. Ele dá a impressão de ser bem mais lento no MSX do que no Spectrum, é só 10% não. Não, o Eck Le Mans do MSX, ele é um porte específico de MSX, ele não é de Spectrum, é diferente. Graficamente ele não é muito diferente não, ele é quase igual. Agora, a única coisa que eu sinto é a falta de velocidade dele. Ah, tá. Então, ok, esse é da Imagine e o outro jogo é o Teenage Mutant Ninja Turtles. Eu gosto dele. Eu não gosto. Teenage Mutant Ninja Hero. Eu acho um jogo divertido. É que o problema é que eu já não sou muito fã dele já no Nintendo, que é a melhor versão. Já não sou muito fã daquele lá. Eu prefiro os beat'em ups. Eu acho um joguinho legal, apesar de saber o óbvio que o jogo é um picaretation. Precisamos fazer um jogo de Tartaruga Ninja Mutante. Eu tenho esse troço pronto aqui, põe, só muda as tartarugas aí. Bota os slides verdes aí. Repara bem que aquele ovo não tem nada a ver, aquele ovo que fica andando, as abelhinhas que ficam voando. Tem um olho também. É aquele negócio, eu abstraio, olho, não ovo. Oi. Eu abstraio, que são tartarugas ninjas, e crio uma troça à parte. Cara, ele andando, ele tem uma abelha com o casco, cara, fica caído assim. Assim, uma outra coisa que me incomoda é a questão do pássaro da tela. Tá aí uma coisa que o NES não tem. O NES, ele é tela toda. Ou seja, ele é um jogo que eu já não achava grande coisa no NES, piorado. Fora que tem um grande problema. A falta de velocidade mais o Color Clash que veio do Spectrum pro MSX atrapalha muito que os saltos no NES, ele tem esse problema de eles serem muito precisos, eles são muito nojentos de dar. Agora, piora o jogo da mecânica, no gráfico, em tudo, pra fazer salto preciso. Eu fico um inferno na jogabilidade. Parte chata, assim, na parte do Color Clash, ele até tem pouco. Tem pouco, mas mesmo assim atrapalha, porque o salto, como eu disse, no NES já é infernal, é um salto de precisão que você tem que fazer muitas vezes, ou na fase da água, você passa milimetricamente nos espinhos. Estando com um jogo com um pouco de Color Clash mais lento, o jogo fica infernal de dificuldade. É que assim, João, também, o jogo foi um port ipsiliteris da versão do Spectrum. Sim. Se fosse feito sem adaptação, vamos fazer, como tá sobrando espaço, dá pra fazer a tartaruga direto em sprite, ficar um jogo muito bonito. Um jogo bem melhor que entre nós, só de botar lá em sprite, verdade. Então. Aí resolveu um pouco o problema dos saltos de precisão. Vou ser sincero disso, você chegar ao ponto de ter uma coisa muito mais fluida, porque você não tem outros sprites na tela, os inimigos podiam continuar sendo blocos gráficos, o jogo ficaria super gostoso de jogar. Os programadores talentosos que estão nos escutando, sugestões aí. Olha, tem uma espiga de milho aqui no jogo da versão da MSX. Nossa, cara. Bom, o que a gente ia falar que é só no MSX, a gente já falou de quase todos, né? Não, agora vamos falar um pouquinho só do MSX pra gente poder dar uma complementação. Nós falamos do Kings Valley, só que a gente não citou que o Kings Valley teve uma continuação.
versões para MSX1 e 2. Eles pegaram o mesmo enredo, só que pegaram pro nosso explorador do Egito e levaram ele para um outro planeta. Acho que eles assistiram... Qual é o nome daquele filme? Stargate? Stargate, antes de existir Stargate, né? Eles assistiram Stargate e... Com máquina do tempo, né? Eles pegaram o DeLorean e foram pro futuro pra ver o Stargate pra voltaram, né? O jogo é de 88, Stargate é de 95 ou 94? Então, Stargate copiou ele. E fizeram uma continuação excelente do primeiro Kings Valley. Aumentaram o tamanho, aumentaram a complexidade e sem o jogo perder a essência do Kings Valley. Não foi o que fizeram com o Kenneth Mary, né? Sim. Eles também usaram o SCC pra trilha sonora. Eu acho que o Kings Valley 2 é o primeiro jogo de MSX2 a usar SCC, né? Não. Não, é porque assim, o Kings Valley 2 tem versão pra MSX e pra MSX2. Pra MSX1 e MSX2. Eu, por acaso, tenho o cartucho de MSX1. Quem seria o primeiro jogo de... O primeiro jogo de MSX2 usar SCC é o Pennant Racer. Ah, sim. Tinha que ser, né? O jogo é um excelente quebra-cabeça. Você tem diferentes tipos de... Você tem basicamente 3 inimigos diferentes. Você tem o Homem Bolinha, vira o Homem de Pedra. 4 tipos de múmia, se falei a memória. Quase com pedra. Quase você com tem certeza o faraó que pula, a múmia que teletransporta nesse jogo, não é no primeiro. E você tem britadeira, martelo, pá, picareta. Pô, em vez de especular, eu posso pegar o manual do Kings Valley, né? E ler aqui. Olha o luxo de ostentação aí. São 4 inimigos. Ó, são 4 inimigos, 4 ferramentas e são 2 armas. Verdade, bumerangue e espada. Bumerangue, a faquinha. Foi outro jogo que vendeu horrores pro Konami. Você tinha a opção de salvar o jogo no cassete, em disquete ou na SRAM, mas você podia gerar uma senha. Tinha editor de fase, você podia gerar uma senha e usar isso pra poder pegar. Eu sei que eu joguei ele na raça, eu fui até a fase número a pirâmide número 22 ou 23. Eu acabei o jogo. Depois eu peguei a senha e joguei pra produção, joguei a fase 60. Eu joguei só a 60 todas as fases. Eu sou maluco, eu sou doente. Oh, yeah. Não tinha o que fazer. Você já sabia. Ó, o nome dos inimigos aqui, ó, tem o Slowman, que é a múmia lenta, o Flowman, que é a múmia rápida, o Pionce, que é aquele bichinho que fica pulando, e o Rock Roll. Faraózinho, né? É, e o Rock Roll. E a versão de MSX2, a diferença na caixa é o friso, que um é vermelho e outro é verde. Isso. Sim. Teve uma série dele especial numa promoção que os cartuchos vieram dourados. Foi uma promoção feita junto com algumas revistas japonesas, MSX Fan Competition, a BIP, a MSX Magazine, que fizeram uso para os fãs fazerem, os leitores fazerem fases. As melhores frases serem premiados com 20 cartuchos dourados. O nome deles na ROM. Então só existem 20 cópias dessa versão do cartucho dourado, e elas são específicas para esses fãs. E somente uma no Mercado Livre. Não. Bomba. Tô zoando. Ah, bom. Bomba. Inacreditável, impossível. Isso aqui, o patrão tá não estrague o podcast não, por favor. Tá só pra gente se divertir, ele saiu a 5.800 ienes. Só que eu não vou ver o preço não. Calculem vocês aí. A diferença da versão do MSX1 para a versão do MSX2 é basicamente a visual. As mesmas fases, mesmos inimigos, mesma música, que os dois são SCC. E vale lembrar também um dos easter eggs. Você apertou F1, ele começa a fazer flexão de braço a passar o tempo, quando você está pausado. E depois de um tempo, você vai acelerando, daqui a pouco quando você olha o explorador. Tá fazendo extremamente rápido. E ele mal tá aguentando. Esse... Vamos pro próximo, que também tem a ver com exploradores? Vamos? Tales of Feroz, a gente falou rapidamente, ele lembra um pouco o Goonies, só que assim, eu considero esse jogo, hoje, tá mais pra um título independente que um jogo de uma grande produtora. O que vocês acham, galera do NGCast? Cara, eu gostei dele, eu achei legal. Assim, temática, né, ele não tem nada a ver com um jogo de uma grande produtora. Não tem. Ele tá mais com Sword and Sorcery, um Braid, ou seja, você tem os carinhas, eu vou contar o final, tá? Quer nem saber. Olha, também spoiler de quantos anos mesmo? Todo mundo já sabe. 17, 2015. 28 Se você não ficou sabendo, se exploda. Toda a temática do jogo é em cima do hinduísmo, do budismo, tudo relacionado à cultura oriental, desenho, nome de cidade. São pesquisadores, são 2 exploradores que estão procurando ocidentais.
E o que acontece? Vocês estão andando por todo o Sudeste Asiático nesse processo. Você começa em Burma e você termina na Índia. Depois você volta e vocês vão pegar um grande tesouro. Cada um dos personagens tem suas características físicas. Ou seja, um pula mais alto, outro é mais lento, o outro atira, um outro não. Aí você tem que escolher com qual deles entrar na... Em vez dele atirar, ele vai na mão. Ele luta. Cada uma das câmeras. Quando você junta todas as peças tudo para abrir o tesouro, você descobre que você não está abrindo um tesouro. Você descobre que você acionou um dispositivo de uma raça alienígena e explode metade da Ásia nesse processo. Você montou uma bomba. Esse é o final do jogo. Não tem final bonito. Ele só tem final ruim. Ou é game over, quer dizer, que é bom, ou... melhor você morrer antes de terminar. Nem um parabéns no final, não. O final correto é você ser um pereba e não conseguir chegar até o final. Cara, às vezes eu acho que a Konami, por exemplo, esse tipo de jogo, aquele que vocês comentaram também que era pra menina, um negócio de astrologia e tal, parece que eles lançam tipo assim, alguém teve uma ideia e fala, pô, cara, eu acho que isso pode dar certo, lança aí. Ou como, sei lá, tipo, o cara fez isso na hora extra dele e tipo, vamos jogar isso no ar, vamos ver o que o pessoal vai achar disso. E o uso, assim, ele é uma coisa bonita, o jogo é bonito, graficamente, Sim. as músicas são muito boas, Sim. o motor do jogo é perfeito, mas no final você descobre, você ganha assim uma relação, uma iluminação, uma veda, manter a temática hinduísta, de que você tá fazendo a coisa errada. E até a própria história, sabe, assim, é um negócio que é meio esquisito, não é uma parada muito comum, entendeu? Pelo menos o que chegou aqui do lado de cá, a história é muito local, muito regional. Temática... Parece aquele do jogo de beisebol da Konami. Mas é engraçado que ele saiu na Europa, né? É engraçado, ele me lembra muito Goonies. Ele lembra, é o origem do Goonies. Ele lembra. E aí mudou algumas coisas, mudou o sprite, mudou só poucas coisas e vambora, faz outro. A única diferença é que no final você não pega o tesouro pra salvar a sua família da hipoteca, né? Pois é. E da especulação imobiliária. Você explode grande parte da Ásia. Lado bom é que não garante continuação. Sim. Não, também Será você que pode fazer um prequel. Usa as dois. É o final Rua BR. O pessoal fala que um dia vão descobrir ele tem combinação de cartuchos também. Um dia vão descobrir uma combinação de cartuchos que libera o final bom. Ninguém sabe, né? Um dia vão descobrir que é o Não Penalty Racer. hackearam a ROM dele, não? Pra ver se tinha alguma coisa lá. Não, parece que não tem. Tô brincando. Mas, João, vão descobrir que é o Penalty Racer. Caraca. Garanto seus Penalty Races. A gente só vai citar, a gente já falou sobre ele, a gente só vai citar que o Rinotori, por ser diferente do NES, ele é exclusivo. O Usas também, né? O Usas só teve pra MSX2. Sim. Teve em MSX2. Assim como a série Kings Valley, que é uma coisa muito curiosa da Konami, eles não terem investido nesse jogo, ainda mais nesse momento de jogadores de celular, dispostos a perder tempo. Não, O tem Konami muita só coisa. tá olhando no parquinho hoje em dia. Ah, sim. Pelo que eu vi aqui na Wikipedia, o Kings Valley parece que teve uma versão em 2008. Reescreveram, né? Em Java. Teve. Mas oficial da Konami? Não, acho que não é oficial, não. Você fala oficial, né? Eles se tocando que poderiam usar esse jogo pra alguma coisa. É da Konami, sim. Não, foi outro cara que fez. Outro cara. Foi o Brishlov. O cara roda no Nokia 5200. Rodava no MSX. Pois é. No N76. Direita sala de Talking. Vamos falar do Nightmare? Nightmare, eu tenho uma grande curiosidade. O Nightmare, assim, é dos shotnaps da Konami, talvez um dos mais queridos, o mais querido dos usuários de MSX. Então, eu tenho ele completo na caixa. É referência. Alguém vão querer que o raio caia na minha cabeça, mas eu não acho lá grande coisa. Não sou tão fã. This is madness! Ele, na verdade, ele é uma referência de MSX, pelo menos no Brasil. Sim. Até porque, assim, você pegava aquele carinha que tava acostumado a jogar Defender, aquele carinha que tá acostumado a jogar Jailbreaker, Mega Mania, e eu mostrava, olha aqui, esse jogo aqui do meu computador, que Nightmare. O cara tinha aquele momento do PlayStation 4 também. Eu achei no livro aqui, o povo japonês tem uma obsessão pela mitologia grega, mas faz muita confusão com a Idade Média europeia. É comum eles confundir e misturar os dois períodos históricos. No Nightmare, você tem a evidência. No jogo, você é Popolon. Ele é ele é Apolo, a divindade greco-romana, na tradução japonesa, que deve salvar Afrodite presa no castelo do pesadelo do rei do submundo. O resto da história você já sabe. Passa por locais perigosos. Mas nesse ponto a Konami tava certa. Os vikings nunca tiveram chifres.
Nunca usaram chifre e capacete os vikings. É sério. Falo isso pro Nirik, que posou outro dia com a MSX dele no bar com o Perchilos. Porque ele tava representando outra coisa. Ele é finlandês não eram vikings. Ah, tá. Eles falam outra língua, inclusive. Mas sério, os vikings nunca usaram capacete de chifre no... Isso aí é a evolução dos povos que foram subjugados por eles, falam que eles eram demônios. Aí, demônios. Não é isso não. Não tem nada a ver com isso. Porque eles saíam dos vilarejos dele e deixavam as esposas sozinhas. Por isso que eles tinham chifres. Ah, tá. Você não assistiu o Eric e o Viking? Mas eles pegavam a esposa dos outros, então tava tudo certo. Você não lembra do Eric e o Viking, que todas felizes lá, quando o ferreiro fala, mas eu quero ir também. Não, você não pode ir. Os vikings, na verdade, tem algumas mulheres, levavam as mulheres pra guerrear também. Pra ver se morre lá, né? Provavelmente botava lá na frente, né? Tipo, vai na frente que eu vou atrás. É, por isso que a maioria era escudeira, se não me engano. Era a expressão viking para divórcio. Boa. Grande curiosidade do Nightmare era o fato dele ter sido, junto com Peoples, Zanak e outros jogos, que eu não me lembro agora, eles virados em arcade através da placa Forte 2, que era a placa de arcade baseada no MSX. E teve na minha rua, fliperama na minha rua, teve esses... Vamos falar, abrir esse parênteses, explicar aí. Era literalmente um MSX com todo o necessário para rodar os jogos e nada mais, nada menos, não é isso? Isso, numa montado placa numa carcaça de arcade. Numa placa que era um pouco menor que a do Hot Beat. Placa do Hot Beat, não do Hot Beat computador. Também tinha, baseado na placa Forte 2, alguns caça-níqueis rudimentares da época. Com poker e essas paradas assim. Mas, detalhe que era em Basic o poker. Eu lembro desse poker, eu tinha ele. Eu também tinha. Era exatamente o mesmo que apareceu dos disquetes, que era em Basic, era exatamente o mesmo. O Nightmare é um shmup, na prática. Né, um jogo de 32K. Talvez um dos jogos de 32K mais completo, por assim dizer, né? Ele quase faz parecer ser um jogo de Mega ROM. 7 fases, não é isso? Com um chefe final. 7 fases. Tudo bem, só 2 músicas, mas também estão pedindo demais. E um certo, razoável nível de complexidade. E consegue contar alguns macetes apertando Select durante o jogo e fazendo as coisas lá para dar 25 vidas, 20 ou 100 segundos de invisibilidade e mais algumas coisinhas. Sem contar as armas secretas. Vários tipos de armas. É literalmente um jogo de navinha com um viking andando. Isso. Agora, o divertido... Direita shield. Direita shield, se você apertar F1, ele vai pra cama dormir. E aconteceu uma coisa muito engraçada. No último encontro que teve de usuário de MSX em São José dos Campos, eu fui jogar um pouquinho em Nightmare. Aí me vem o filho da namorada do Alexandre de Souza, o Tabajara. O menino vem me explicar, me dar dica do jogo. Tá vendo? Foi engraçado. Ele parou, olhou assim, não, você troca de arma, pega aquela ali que aquela atira melhor. Essa atira melhor. Valeu, cara, obrigado. Eu não vou falar, virar pro garoto, fazer ser mal garoto. Pô, cara, joga isso desde que você nasceu. Mas eu achei engraçado porque ele sabe. E ele gosta. Conversando com o Tabajara, ele falou, contei pra ele, o Tabajara riu, e falou assim, não, mas ele gosta. Nightmare, ele se amarra em Nightmare. Falei, engraçado. Esse jogo tem uma série de, como foi feito especificamente para MSX, tem uma série de contornos para limitação do MSX, né? Como, por exemplo, número de sprites que é sorteado aleatoriamente. Os sprites são colocados na tela em certas ordens para eles não piscarem, mas não desaparecerem. Os morcegos, quando vêm, eles não fazem o movimento de um jeito que nunca fiquem 4 morcegos na mesma linha. Ou seja, uma espécie de controle de qualidade do jogo, né? Pra você não sair do mundo do jogo enquanto tá na partida. Ou seja, cheio de macetinho. Pô, mas eu acho esse jogo muito perfeito, cara. Eu gosto pra caramba. Pra mim é um dos melhores jogos de MSX. Sim, não, ele é muito bem feito. Concordo contigo. Nos mínimos detalhes eles cuidaram. Esses detalhes da questão dos morcegos que o Giovanni citou, as coisas todas, ele é muito bem feito. E até coisa sempre boba, né? Quando ele passa de fase, ele entra na portinha, eles terem colocado o sprite apagando. Você vai subindo e não faz ele passar por cima do desenho e desaparece. Ele vai literalmente sendo, na própria limitação do MSX, eles vão cortando o sprite. Ele vai como se fosse realmente entrando na porta. Muito legal isso. Os caras parece que já conheciam bem a plataforma, né? O MSX. Sim. Parece que pegaram, tipo assim, os caras, ó, contrataram os malucos da esquina, ó, desenvolve um jogo pra cá, entendeu? Eles já sabiam exatamente, pegou uma equipe específica pra plataforma. E isso faz uma diferença. Sim, o cara do design fala, vamos fazer assim, cara. Não dá. Por quê? Por conta disso. Como é que dá pra fazer? Assim. Não, vamos fazer assim, o cara ir embora. Vamos fazer de qualquer jeito, tá bom. Exatamente. E esse jogo teve uma continuação, né? Que Nightmare 2, Maze of Gallios.
que é literalmente, realmente é uma sequência, Contato 3. Enquanto você resgatava a Afrodite, qual o inimigo aí? É o Galus. Então, o Galus, ele sequestra o filho dos dois e leva para um outro lugar. Então aí vão vocês dois, que isso é um troço legal, quando você pensa, né, nesse jogo, que são dois personagens. A mulher não é uma figura decorativa nesse jogo, ela também é útil, até porque acho que ela salta mais rápido, né? Ela é utilizada em outras coisas. É um jogo complicado, um jogo de plataforma. É um Metroidvania antes do Metroidvania. E com um fator agravante, que é o fato de que o chefe de fase tá em algum ponto aleatório sempre que você joga. Isso é legal. Isso é muito legal, cara. Descobrir o nome pra invocá-lo. Quase ninguém sabe. Esse jogo é um port pro NES. Tem um port pro NES, né? E agora, tem um remake. O do NES saiu depois do MSX. Saiu. Tem um remake dele, né? Do MS Dev. Ah, sim, é. Verdade. Agora, tem uma coisa Dev? que eu não consigo... Tem. Ou é de PC? Não, Acho que é de PC. remake pra MSX, o cara refizeram esse jogo. Vamos falando aí que eu vou procurar o nome dele aqui. Tudo bem. Tá. Eu me lembrava Tem só uma do coisa- remake do PC. Tem uma coisa dessas indústrias empresas, né, de que desenvolve jogos, que eu não consigo entender. Você tem um bom título e os caras não dão sequência a isso, sabe? E aí, tipo assim, eles não insistem muito com os títulos. Pra mim, Nightmare poderia ter até hoje, sabe? Versões. E não foi assim, pra mim, não foi um negócio que não vendeu pouco. Acho que vendeu bastante, né? Sim, é um jogo. Ó, até o 2. É um jogo que fez muito sucesso. Acredito que sim. O problema é que o Shalom queimou o filme de franquia. Na ânsia da picaretagem, né? Isso. Aqui, ó, só pra vocês saberem, da Hikaru Games, é o Chaos Begins, que é um jogo de 32K, que é literalmente o Maze of Galhos. Não sei se ele segue fiel em todas as fases. Entendi, tá no MSX Dev, foi no MS Dev 2007. Ah, sim, eu tô vendo ele aqui. Ele ganhou. Já que estamos falando de continuações, né? Pra quem tem MSX1, quiser se divertir, tem um jogo chamado The Cure, que é um clone de Vampire Killer pra MSX1. Muito bom, muito bem feito, diga-se. E tem o Kibix, que é um clone do Quart pra MSX1. Que aí Então, não foi campeão, vou ter que descobrir, acho que ele é de 2012. Esse é mais recente. Eu tô vendo aqui do Maze of Gallows, é o seguinte, pra você terminar o jogo, você precisa um vaso, uma adaga e uma cruz. São mais de 170 locações, mais 70 tipos de inimigos diferentes para 10 mundos e mais de 50 objetos para lidar. Uma grande aventura impossível para ser completada sem ajuda externa. E vocês achando que Shadow of Colossus era um jogo grande. Achando que é difícil. É só achar o monstro gigante. Detalhe, e se você apertar a pausa, apertar F1, que é a gracinha, Eles vão aparece ele sentado na privada. Ele deixa muito tempo, ele vai começar a ser tragado pela privada. Puxado, cabra na privada. Teve um remake do Nightmare, não sei se vocês viram. Fizeram pra Windows Pra alguma Windows. coisa. Sim. A gente noticiou, mas eu agora de cabeça eu não consigo lembrar o nome do jogo. Sim. É Nightmare Remake. Teve um agora, essa semana, a gente saiu recentemente no Retrocomputaria Plus. Um sujeito pegou e fez pra Windows agora, e o cara, a gente falou isso na lista de MSX recentemente, eu esqueci o nome, mas o cara copiou o Nightmare 100%. Pra celulares, né? Não, pra Windows. Tá na loja de aplicativos da Microsoft. Olha, cadê a Konami? Os advogados da Konami pra se divertir com ele. Pois é, né? Aí eu soltei isso até na lista, porque tem um histórico depois. Um dia, quem sabe a gente conta essa história do... Quando teve a história do Nightmare Gold, já tá fazendo... Esse ano faz 10 anos, o Nightmare Gold. Teve alguns que falaram, alguns tomaram a defesa, fizeram uma defesa apaixonada da Konami, justificativas 1000 lá. E agora aconteceu semelhante. Eu fico curioso saber o que o pessoal tem a dizer sobre isso. Fechando nossos títulos exclusivos para MSX. Space Map. Eu vou dizer que eu adoro Space Mumble. É um dos cartuchos mais caros que aparecem à venda. É um shotnap que podia ter saído em outras plataformas, que ele é muito bom. O jogo em si é um jogo que ele funciona no MSX2 ou 2+, então quando ele sabe que está num 2+, um TR, ele usa o Scrolfin. É um shotnap com uma sequência de abertura impressionante. Até hoje eu acho impressionante. A nave parece um peixe-lua, aquele peixe que parece um disco achatado. Toda a temática do Space Mumble são peixes no espaço. Então, ele tem pouca variação de armas, ele tem 2 tipos de arma, mas você pode adquirir power-ups para a nave, então o tiro que você
cada vai saindo mais potente. Os options são travados, seguem a tua nave, mas eles são travados na posição. Mas você pode mudar a direção do tiro do option. Então você pode, em um momento, se vai ser necessário, você mandar o option tirar para trás ou para cima. R-Type Feelings. A nave acabou aparecendo depois, essa nave, em outros jogos da série do Paródios. Ele é 8 fases e é um jogo muito legal, muito bom. E é um cartucho que, quando aparece à venda, é outro que aparece uma fortuna. Talvez seja um jogo de MSX que não teve a mão do Kojima, mais caro que aparece. Sai sempre muito caro. Se for olhar agora, eu aposto que você vai encontrar Space Mumble completo na caixa, nego pedindo R$1.000. Cara, Space Mumble me lembra muito o Junix. Teve uma vez que a gente tava indo pro trabalho, a gente tava no ônibus conversando, e ele sempre falava que Space Mumble, ele não conheceu nenhum MSX-zero que não gostasse de Space Mumble. O pessoal do Scroll 12, da Vista Scroll, né, na edição da MSX, eles colocaram algo do tipo assim: Konami ela não se limitou a refazer um Gradius, ela fez um outro shoot'em up. Yes. Então assim, inclusive por conta disso, ele é um shoot'em up, mas você não pode realmente dizer, é uma cópia de... Não, tem outras coisas, tem coisas diferentes, a própria movimentação do jogo. Sim. Ele tá listado no Gradius Wiki. A história é basicamente ano 139 do calendário estelar, a humanidade sobre as ruínas de uma outra população. Isso aqui eu tô vendo aqui. Aí os caras inadvertidamente lançam o Mumble. Eles lançam um destruidor de mundos. É a enredo do Usas. Eles encontram uma civilização antiga no planeta e mandam uma equipe arqueológica para explorar. Só que a equipe ativa o sistema de defesa dessas ruínas e ele descobre que no sistema solar veio a origem dos invasores, e aí eles mandam o Mumble, que é o Sunfish, é o peixe-sol. São essas navezinhas aqui, que você vê na abertura do jogo. Que é uma nave biomecânica capaz de destruir um sistema solar inteiro e protegido por um campo de força em forma de bolha. Os sobreviventes da tripulação arrumam uma chance de parar usando uma outra nave, a Mumble J, que é a Sunfish Junior. Mumble Junix. E aí conseguem acionar um teleporte, conseguem com isso pegar a nave. Cara, o personagem tem até nome, Cleaver Mill, eu ia morrer sem saber. Consegue pegar, invadir o campo de força e destruir a nave de dentro. Ou seja, é basicamente fiz merda e eu tenho que consertar. Basicamente isso. Se você olhar no Gradius Wiki, tem uma página com algumas informações sobre Space Mumble. E eu vou te dizer, se você joga Space Mumble, você vai adorar. E se você for parar, todos os chefes de fase tem alguma coisa a ver com animais aquáticos relacionados a peixes. Tanto que o primeiro é um caranguejo, um siri. Caranguejo mecânico. Sim. E aí tem referências, citações que estão saindo para celulares em 2006, relações ao Nintendo DS, menções que aparecem, minigame, tem um minigame no Goemon de Nintendo DS, um minigame do Space Mumble, e foi planejado para ser uma conversão Thundercross para MSX, mas acabou divergindo, mas aí às vezes é considerado como parte da série Thundercross. O Thundercross ele tem muitos elementos comum com o Space Mumble, por exemplo, aquela nave que você meio que entra, que fica atirando e solta os lasers e tem o core dela. A do Space Mumble é uma versão biológica daquela nave. No Thundercross ela é mecânica. Ou seja, resumindo, vamos dizer algo do tipo assim: olha, vamos fazer um Thundercross. Ok, alguém chegou no meio e falou: olha, a MSX não tem capacidade de fazer igual não, vai ficar uma porcaria. Lembre-se do Grisor. Remember Grisor. Deve ter uma faixa assim, né? Remember Grisor. Eu fazer camisa, né? Mas por acaso o mais problemático eles conseguiram, que é o scroll fino. Pois é. Esse jogo ele tem uma picaretagem de software, né? Como o hardware não implementa, que é o que acontece com os 2 Plus, você manda deslocar a tela, ele vai. O que os programadores resolveram fazer? Alguém teve essa brilhante ideia. O processador do MS2 já tem um ajuste de tela, que é o set ajuste. Você consegue fazer um ajuste horizontal e vertical, mas a tela inteira. O que o cara pensar? Vamos fazer o seguinte: a gente faz um ajuste de pixel a pixel, da direita para a esquerda. Quando chegar na 8ª iteração, a gente faz o scroll inteiro da tela, de 8 pixels. Eles podem fazer até com 15, porque o set ajuste vai do menos 7 ao mais 8. Só a gente tinha que fazer só com 8, só necessário. Aí quando faz no 8, a gente faz o scroll e volta pro 0. E pronto, resolvido o problema. E fabrica o scroll fino. Até eu brinquei com isso, tentando fazer um protótipo de um demo uma vez. Até eu brinquei com isso. Truquezinho simples, mas prático. E convenhamos, quase todos os MSX usavam set adjust 0,0. E vários jogos depois do Space Mumble passaram a fazer esse mesmo truque para deslocar a tela, entre outras coisas. Só uma coisa, eu tava olhando agora aqui do livro do Solid Snake, a gente não citou. Você deixa pra falar disso quando a gente falar de Metal Gear mesmo, né? Vai ter um episódio no futuro sobre Metal Gear, sobre os personagens, alusões dos atores que foram usados. Aquela história de terem copiado. Deixa pra outro dia. Deixa pra
um dossiê Vai ter um Kojima. dossiê no futuro, um dossiê Kojima. Então, gente, o último ano de lançamento de jogo para MSX foi 1990. Depois de 1990, a Konami não fez mais nada, né? Ela encerrou a produção. Encerrou de MSX. E só para dizer que nós não falamos antes, mas se vivemos citando isso, a Konami também fez alguns ROMs de kanji e o tal do Badlands. Que é em Laserdisc. Isso. Fechou um essa semana em leilão por quase R$700. Nossa. E vou dizer uma coisa, tô fora. Cara, eu joguei Badlands num LD. Eu tô montando as coisas pra ter o LD. Eu já tenho alguns LDs em casa. Eu vou dizer que eu não, acho que talvez eu nunca compre um Badlands. Porque eu joguei e falei, caraca, que jogo ruim. A maioria dos jogos de LD são assim, cara. São ruins. Sim, mas esse eu vou te contar. Tem nada, não tem uma mecânica, não. Você não. Ah, é jogo de tiro, tá? É só você apertar o botão. Você nem move o controle. Ah, não, tô fora. Não tem nada. O outro, mal bem, é um jogo de navinha que eu não consigo mexer nada. Não, ele é o Badlands é um jogo de cowboy que você tem um canhão de ondas. Qual o problema? Você apertou o gatilho e matou todo mundo. Pois é. Você só tem que atirar primeiro. Lembra da picaretagem junto com o F1 Spirit? Lá, aquele mesmo Pro 2 Plus? Então, a Panasonic ela lançou também um volante. Era um console volante gigante que vinha com um cartucho específico. Aí vocês vão pensar, é um jogo novo? Não. Era um cartucho, um hack do próprio F1 Spirit, que o seu carrinho era uma nave espacial e o nome do jogo é mudado para um Spirit. Fim. Ai! Acabou. Só isso. O controle é realmente grande. Quando eu digo realmente grande, dá pra você pôr um FSA1 em cima e sobra espaço. Fechou um quebrado em leilão esses dias. Quebrado. Tudo bem, era o Hit Japan vendendo, mas fechou a mais de R$1.500. E eu já joguei e vou dizer, o controle é ruim porque ele é muito mole. Mas será que ele é mole porque ele é mole ou ele ficou mole? Cara, eu não sei, mas na minha opinião os controles específicos de MSX não são bons. Eu não gosto dos controles, eu achei eles muito molentos. Eu achei ele muito mole. Qualquer toquinho o carro atravessava a pista. É porque você tá acostumado a jogar com um teclado e joystick normal. Pois é, né? Tem também o A1 Grand Prix, que aí a gente pode citar rapidamente, que é da rede da The-Lynx, que era uma rede japonesa, com um modem adaptado ao NGA, o Net Game Adapter, que você conectava alguns BBS, tudo, e a rede The-Lynx. Você podia entrar na área de chat, troca de mensagens e jogos. Tinha alguns jogos online. Um deles era o A1 Grand Prix, que não existia cartucho. Você botava, carregava e ele transferia para o seu, baixava. Aliás, aí você podia baixar e gravar em cassete ou disco para poder rodar. E aí você era de jogo de corrida. Tinha algumas competições entre o pessoal. A Konami fez, ele é um misto de F1 Spirit com Road Fighter. A rede funcionou até 1994 e de vez em quando você encontra cartuchos desse da NGA disponível à venda em algum leilão japonês e alguns loucos tarados brasileiros estão comprando. Pra quê? Pra fazer interurbano pro Japão e conectar na rede? Cara, eu não sei, pergunta ao Punk. Punk comprou, o Alec comprou, eu não sei, o Freeze comprou, eu não sei qual é a motivação que eles vão descobrir, mas... Ah, tá barato, eu tô comprando. Mas é por aí, filho. Gente, vamos fechar? Vamos fechar. Como eu tava dizendo, né? Em 90 foram lançados os últimos títulos da Konami para MSX. A última década do século passado começou a Konami não fazendo mais jogos pra linha. Talvez até pra não fazer nenhuma outra coisa muito feia, tipo um Nightmare 4. Meu Deus! Mas sobrou o legado. Sim. Nós tivemos e temos na Europa um grupo de usuários que fizeram traduções de vários jogos de MSX, inclusive jogos da Konami. Django. O francês, por exemplo, traduziu muita coisa. Entre eles, dos que nós citamos aqui, o próprio King Kong e um trabalho hercúleo internacional, né, de tradução do Metal Gear 2, que envolveu... Metal Gear 2, Solid Snake. Obrigado. Que envolveu, inclusive, não perguntem pra gente como o código-fonte do jogo. Impressive. Nós também não queremos saber sobre esse papo, quem achou o código-fonte, por isso que ele está dizendo com um pouco menos de dor de cabeça do que outros jogos. O SNET, que foi traduzido para o português pelo Daniel Caetano, né? Sim. O SDSNet, que tem uma tradução antiga do antigo grupo europeu chamado Oasis, se não falo a memória, e que agora está num outro projeto, que é o Projeto Melancolia. Eles estão retraduzindo, né? Estão retraduzindo o jogo. Eles vão mudar as fontes para o texto ficar mais fluido. Em tradução, tivemos as mexidas, entre elas a principal, que Nightmare Gold. O Nightmare Gold foi a seguinte ideia: tudo partiu antes do Nightmare e o Daniel Caetano junto com o Adriano Cunha fizeram uma edição fizeram o Nightmare CD
onde as músicas foram feitas pelo Pablo de Brasília para tocar direto do CD. Então ele passou, em vez de tocar a música, ele puxava as músicas do CD e tocava músicas. Ele tinha que ter um CD com saída de áudio, então nós tocaria o som do jogo, seria por ali. Dali o Daniel, junto com o Pablo, o Adriano e mais algumas pessoas, partiram para a ideia de incrementar o jogo. Então ele fez como seria um Nightmare para MSX2. Então ele fez um patch, ele tem um loader, que é o Midas Loader. O patch cai por cima da ROM e aí ele adapta o jogo de forma que ele fique como se fosse para MSX2, na opinião do Daniel. Então melhora os gráficos, implementa scroll fino, ele faz várias correções, questão relacionadas ao som. Está disponível hoje em dia para baixar, para quem quiser. Você pode procurar o site, só botar Nightmare Gold, vai topar logo o primeiro link, vai topar lá com o site do Daniel. Todo a respeito do projeto, inclusive a imagem de CD, para se você quiser queimar o CD, está disponível. E a saída turbo e várias coisas a mais estão adicionadas. Trilha sonora em SCC, ou seja, e você pode customizar esse patch, tá? Na hora da execução. Sprites multicoloridos, 8 sprites por linha, scroll suave em MSX2 com turbo, com 7 MHz ou mais, animação da água do giz em todas as fases, mudança de dinâmica de palheta, uso do Cool Colors, que é uma melhora uma palete nova do trabalho do Fábio Ricardo Schmittling, modo para dinâmica, menu gráfico, a seleção de opções, novo logotipo da Konami, micros com CD-ROM, música direto do CD, micros com SCC, o SCC plus música SCC, micros sem CD-ROM e sem SCC PSG, novas músicas para cada estágio do jogo, opção de música contínua, placar estendido, mais informações com 2 informações de layout. Cara, o seu incremento foi um baita de um trabalho que ele teve. A Konami sabe desse patch? Eles têm conhecimento oficial? A Konami autorizou. Sabe. Antes de começar tudo, ele falou, ele entrou em contato com a Konami, ele falou, e a Konami disse que não tinha problema nenhum, pode fazer. Cara, isso é muito legal. Ela liberou, ele tem esse documento, tem inclusive o e-mail dos advogados da Konami, dizendo, não, pode fazer à vontade, tem os direitos, não tem problema, é uma franquia antiga, a gente não tá usando, pra gente não há problema, pode usar. Então bacana. Ainda na comunidade de MSX, e tá faltando um cara aqui. Botaram já 2 títulos, né? 2 continuações de jogos que não tiveram continuação, por assim dizer. O primeiro é o Goonies Are Good Enough. Do pessoal da Kralizek. Kralizek ou Kralizek? Eu sempre inverto. Kralizek. Eu tô com preguiça de pegar o cartucho aqui. Eles fizeram um jogo que roda em MSX1, MSX2 e MSX2 Plus Turbo R, ou seja, ele aproveita características de cada hardware para que você quiser fazer. Paleta, o jogo é para MSX2, né? ST, ele tem um SCC em FPGA embutido. Um jogo muito legal, tem imagens em YJK e por aí vai. É uma continuação do Goonies, mas muito mais voltado em cima daquele Goonies 2 que o João citou lá no princípio do começo do episódio. O jogo é realmente impressionante. O Goonies Are Good Enough é realmente impressionante. E o outro é o Mumble 2, né? Que é a ideia e que é uma coisa louca do MSX, o pessoal da Holanda, alguns resolveram fazer em 2007, lançaram em cartucho uma continuação do Space Monkey. Na verdade, o cara aprendeu Assembler pra fazer o jogo, né? Uau! E vou dizer, o jogo é muito bom, muito bem feito, sendo um homebrew, mas é um jogo difícil pra caraca. Sim. Ele é muito difícil. E aí não sou eu que sou um pereba jogando no Octigo, não, tá? Outras pessoas que jogam melhor que eu fizeram isso. Mas se vocês procurarem vídeos de encontros, o Daniel Campos fechou com o Mumble 2 no encontro. Ele fechou, alguém tá. Eu não lembro quem tava. Eu vou dizer que é o cão. O jogo é o bicho pra fechar. Tem também o Lamulana, né? O Lamulana já não em MSX, né? Ele já é mas que tem tudo a ver com MSX. Ele é um jogo bastante inspirado no Usas, muito mais inspirado no Kings Valley. É um jogo originalmente de PC, mas se você procurar Lamulana na internet, você vai ver que o desenvolvedor do jogo, ele fez o jogo para como fosse um grande jogo de MSX. Gráficos e paleta. Inclusive sprites piscando. Esse jogo, ele teve um remake, foi lançado acho que pra Wii. Algum game me ajuda aí, vai. Tem um monte de game na plateia hoje. Eu não sei de nada, sou inocente. Ele tá no Steam, inclusive. Ele é um jogo antigo, por assim dizer. Já tem 10 anos, um jogo de 2005, ele foi lançado para Windows. E em 2011, ele teve um remake com gráficos novos, né? E aí saiu para Windows de novo, para PlayStation Vita e pro Wii. E tá rolando a campanha do Kickstarter para fazer o Lamulana 2. Há tempo tá rolando essa história do Lamulana 2. Tá rolando lá pro Kickstarter. Aliás, tá rolando não. Já acabou, parece que já foi, né, fechado com sucesso. E inclusive saiu um alpha esses dias pro pessoal que participou. Tá aqui, Lamulana 2. E o enredo ele é bem menos um enredo do Kings Valley. Ele tá muito mais próximo do enredo. Agora me falhou. Do Usas?
tu usas. Mas você tem coisas, por exemplo, eu cheguei a ver algumas telas do La Mulana primeiro, o carinha ele tem um computador que é o MSX, ele vai pegando cartuchos de software que vão ajudando ele no decorrer das fases. Nossa. Muito louco. E você jogar o La Mulana, o primeiro La Mulana, você vai achar que tá jogando um jogo de MSX. A diferença é que você vai achar uma coisa muito estranha, que tem inimigo demais. Que mais? Que mais? Daí pro infinito e além, né? PC Engine, Nintendo, Super Nintendo, Saturno, PlayStation, Play 2, Play 3, Play 4. Não podemos esquecer que para micro eles ficaram só no X68000, né? X68000 que eles pararam de fazer no MSX e começaram no X68000. Ficaram assim por mais de 5 anos, depois encerraram tudo. Aí só pra videogames, né? Isso. Daí pra frente, Gradius 90 pro X1000, que não foi feito pela Konami. Foi feito pela SPS Sharp. Tem o Gradius 90K, só pra explicar, é o Nemesis 2 do MSX, o Gradius 2, não é o episódio 2, feito pro X1000, só que com o motor gráfico do Gradius 2 do arcade. O jogo é espetacularmente lindo. Você tem também o Castlevania Command Drácula pra X1000 e depois pra PlayStation. Pro além. Não, e pro além no sentido sim. E pro além no sentido de que saiu das coisas mais malucas possíveis e imagináveis com a temática Castlevania. Acho que é tudo isso no tabuleiro. O que eu quis dizer na postagem é que especificamente o primeiro jogo, aliás, o primeiro jogo do NES, ele não é o jogo do MSX. Ele teve um remake pro X1000 e pro PlayStation. Mas é especificamente o primeiro jogo. Depois teve Symphony of the Night, teve um monte de Castlevanias aí, muitos. A família Parodius continuou, né? O próprio Midnight Run, que tinha o subtítulo Road Fighter 2. Destaque pro Sex Parodius, que ele faz uma boa homenagem, tanto na abertura quanto no encerramento dele, ao Space Mambo. E tem o peixinho Mambo pra tu jogar, com todas as armas e power-ups do Space Mambo do MSX. A série sem fim do Metal Gear, né? Tem sem fim do Metal Gear. Tem até hoje isso. Pelo visto, o Metal Gear vai acabar agora, por culpa da Konami. Até o Gradius 5 agora pra Play 2. Né? Agora 2005, né? Agora 10 anos atrás. Aí na segunda série do Silent Hill, Pro Evolution Soccer. Que deu ótimos filmes. Deu ótimos filmes do Silent Hill. Eu? Não sei, não vi. E o Wing Eleven, ou PES, que é o Pro Evolution Soccer. Eu sei, que é o neto bastardo do Konami Soccer, né? Isso. Eu joguei até o Wing Eleven. Eu vou lá o Wing Eleven, né? Como eu ouço a gente falando até hoje. Wing Eleven. Eu sempre ouvi o Wing Eleven, eu não entendi. Já sei esse jogo. Jogo de nave, né? E aqueles jogos de dança da Revolution que também tiveram trocentos que a Konami capitalizou muito. Você fala, então põe Tokimeki Memorial, vai. Bom, Tokimeki Memorial tem um detalhe. O personagem do Shinbi, a Winbi, tá lá. E o Parodius, Saturno e PlayStation... Eles brincam sobre o título, né? Do Tokimeki Memorial Forever With Me. O Izabushou, o Parlou Parodius, o nome japonês é complicadíssimo. Jabushou, não sei das quantas Parodius. É Parlou Parodius, pra traduzir. No final, Parodius, Forever With Me. Falado. Porque o jogo enche o saco falando toda hora. Não é só falar as armas. Ele fica muitas frases, inimigos falando com você. Parece que apesar uma gravação de podcast. Por aí. Parece que apesar do jogo ter saído antes do Sex Parodius, essa falatória toda não deu muito certo porque eles voltaram a fazer um paródia mais tradicional no sexy. Será que é porque as pessoas não estavam conseguindo jogar direito com tanta falação? Pois é. Fora que o locutor é aquela voz de velho japonês. Ainda tem isso. Não foi uma boa ideia, pra falar a verdade. Apesar do jogo ser bom. Vamos só falar do finalzinho, que as franquias da Konami renderam filmes, desenhos. Alguns muito bons, outros nem tanto. Nem tanto. Nós temos o anime OVA do Salamander /Gradius. São 3 ovas. Nós temos em DVD. Eu, Giovanni, Márcio e João. Isso. Márcio não está presente. Cópia chinesa, então tem momentos que some a legenda, tem momentos que não tem legenda. Não é só isso não. Estão gravados episódio 1, episódio 3 e episódio 2. A ordem tá errada, exatamente. Tem o material do Goemon, que é uma série, acho que é um desenho animado, né? É uma série de TV de 26 episódios. Não é exatamente baseado no jogo do MSX, ele é mais baseado nos jogos posteriores do Super Nintendo que saíram. Tem o que pra mim é uma surpresa, que é o do Twin Bee. Twin Bee Paradise, que é baseado no segundo do arcade, o Detana Twin Bee, que tem também pra PC Engine e pro X68000. É legal que a música de abertura do desenho é a música da primeira fase do Detana Twin Bee cantada. Silent Hill, que a gente já citou, que tem os filmes. E que é bom nem citar de novo, vai que queiram fazer outro.
O fã-filme que fizeram do Metal Gear Philanthropy, quem é fã da série, assiste esses vídeos, são muito bons. Eu acho que se o pessoal for fazer esse filme em Hollywood, não vai sair melhor do que esses caras. Melhor que o jogo. Agora, isso é uma coisa que é engraçada, né? Até agora não saiu um filme da Metal Gear. Pois é, teve mais um da série Tretas Kojima vs Konami. Eu acho assim, o Kojima, a única razão... João, acho que a única razão do Kojima tá fazendo Metal Gear, apesar dele não querer fazer Metal Gear, é pra não ter filme. Pode ser. Faz sentido. E pra terminar, a vergonhosa participação do Simon Belmont no desenho do Capitão N. Kill it! Kill it! Cara, vergonha alheia não define o que fizeram com esse personagem nesse desenho. Desculpa norte-americano. Mais vergonhoso. A 3x2. E olha que o Mega Man tá tosco lá, hein? Mas, João, mais vergonhoso que o Simon Belmont gordinho do Castlevania da Amiga? Mais vergonhoso. Se você assistir, tu vai ver. Nossa. Muito mais vergonhoso. Para acabar, está um jogo da Konami que em plataformas pós-MSX que marcou de alguma forma. Então, eu te queria pedir, acho que só sobreviveu. Os gamers sobreviventes aí? Só eu. É o único bravo que resistiu até o final. Cara, pensar algum aqui. Pós-MSX. Pós-MSX. Pode ser arcade, pode ser consoles. Pode ser Tokimeki Memorial. Cara, eu ia citar Castlevania, sabe? Mas assim, apesar de não ser meu jogo preferido, mas eu citaria Castlevania. O Symphony of the Night, especificamente? Eu acho o primeirão mesmo, assim. Eu acho que o que eu mais gosto, na verdade. Do NES, né? É. Ah, show de bola. Pra mim, Giovanni, alguma coisa que você gosta? Não teve muita coisa que eu vi da Konami de interessante pós-MSX. Acho que a única coisa que eu realmente consigo lembrar é aquela continuação do Elite. Ah, é, aquela é publicada pela Konami. Ah, teve Asterix também, cara. Ah, o do arcade? É. O jogo do Asterix Esse é muito legal, bom. do arcade. Cara, eu vou falar um jogo então, além dos Tartaruga Ninja que eu já citei, além da série Contra, que teve vários contras após. Vários contras a favor. Os grades que eu vou deixar o Ricardo falar, porque senão ele não vai falar nada após do Metal Gear, que é lugar comum. Eu vou citar um jogo da Konami que eu acho espetacular de arcade. Ele teve um port sensacional do Super Nintendo, um port ruim no Mega Drive, que é o Sunset Riders. Sunset Riders é sensacional. Ele tem aquele clima de West Spaghetti com as trilhas sonoras espetaculares. Ele é um Contra do Velho Oeste, o estilo dele, com 4 jogadores, né? Graficamente ele usa a engine gráfica do segundo Tartaruga Ninja, tem a abertura tipo desanimado, mas ele é muito bom, ele é um jogo sensacional, ele é um jogo que marcou muito, tanto a versão do arcade quanto a versão do SNES, e um dos melhores jogos que a Konami fez até hoje, somente nas arcades. Fala, Ricardo. Pós-MSX? Isso. Grade 5, pode falar, pronto. Grade 5, pode ser sim, que eu já contei antes. Peguei um Play 2 emprestado e aí tinha vários jogos, tinha Gradius 5 e eu só joguei Gradius 5. O jogo difícil, mas é aquela coisa você jogar e não, vamos um pouquinho, isso vai ser a tarde inteira. Coisa que eu tinha muito com MSX e meio que foi perdido ao longo do tempo. Gradius 5 para Play 2 eu acho que foi o que mais... Gradius 4 também eu achei muito legal, não tanto pelo jogo, mas pelas cenas que eles fizeram e a alusão aos jogos anteriores do MSX. Sim. Tem cenas nas cutscenes, na abertura também, você vê claramente naves do Gradius 2, os tanques, os canhões se deslocando, tudo. Você vê tudo, só que em 3 dimensões. Isso, assim, impressionante. Eu não joguei tanto, achei tão grande coisa, mas Gradius 5 me marcou pelo jogo, pela jogabilidade dele, eu me senti jogando Gradius do MSX novamente, só que com gráficos muito, muito, muito superiores. Show. Por isso que eu deixei isso aí pra você falar. Agora eu tive uma ideia legal. Quem topa fazer um shoot'em up de gladiador baseado no Knightmare chamado de Gladius? César, e você? Eu não tenho nenhuma grande lembrança de jogos da Konami pós MSX. Como são todas as lembranças de MSX. Tipo, eu sempre fui, da grande divisão dos games modernos, eu sempre fui mais FIFA do que propriamente Winning Eleven / PES, então. Então você não tem nenhum jogo da Konami pós MSX, nenhum jogo assim que... Vou botar um outro tapando o buraco do César. Opa!
botar um outro jogo Opa! que eu também gostei. Epa, pera Agora aí. assim? Assim no seco? É te dar uma cuspidinha antes. É mesmo, é? Eu queria falar o seguinte, então eu vou falar um outro jogo que marcou também na época 16 bits. Esse não é de arcade, ele é exclusivo de uma plataforma, exclusivo do Super Nintendo, que é o Axelay. Sim. Ele é o Space Mumble do Super Nintendo. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, a maioria vai concordar. Ele é o equivalente ao Space Mumble, só que ele tem a jogabilidade do Salamander, de fases verticais e horizontais. Ele tem os efeitos muito loucos de mod 7. Tudo bem que tem alguns efeitos que hoje em dia estão um pouco datados, mas impressionavam na época. Mas em geral o jogo tem uma jogabilidade sólida, músicas muito boas. E é isso, eu acho que ele tá tão em padrão de qualidade quanto era o Space Mumble. Feito pelo mesmo programador da Konami. Não, isso é Konami mesmo. Assim como o Sunset Riders, Konami mesmo. Então, gente, chegamos ao fim. Fechamos. Opa! E antes que falem, eu destaquei esses dois, mas a safra da Konami, principalmente no X6000, PC Engine e no Super Nintendo, tiveram jogos muito bons nesses consoles, tão bons quanto no MSX, ela tirando leite de pedra. PlayStation também teve uma boa safra, aí depois é que a coisa começou a desengringolar, ficando praticamente só o Kojima fazendo coisa boa, né? Mas até a PlayStation 1, com o lendário Symphony of the Night, o primeiro Metal Gear Solid, Qual é aquele das o mitocôndrias? primeiro Silent Hill. Silent Hill no PlayStation 2, os primeiros eram bons também. O 2 e o 3. Tá virando uma empresa que vive do passado. E nem isso agora, né? Que ela agora vai viver de patinho. Então, ela começou fazendo patinho, voltou pro passado. Não era Jackbox? Também. Yu-Gi-Oh, né? Vai ver de Yu-Gi-Oh também. Já tá vivendo. Ainda bem que ela não começou com jogo de tabuleiro, né? Senão tava ferrada. Mas o Yu-Gi-Oh é jogo de carta, olha aí. Opa, mas o jogo de carta que começou foi a Nintendo. Então. Ela voltará pra lá também. Aliás, a própria Nintendo também tá vivendo mais de amiibo, que é brinquedo, que console, né? Mas vamos botar um ratinho no final do programa. Programa do Ratinho. Mas, João, desde a época do Tokimeki, a Konami tava literalmente vivendo de algumas franquias, né? Eu lembro que o Tokimeki, que virou uma porrada de séries de... O Tokimeki ainda tava na fase boa, né? Era entre a fase do Super Nintendo e PC Engine pra fase do PlayStation 1. Ainda porque, tinha... assim, franquias novas. Silent Hill surgiu depois do Tokimeki. Mas foi uma coisa que ajudou a Konami a se manter, né? Porque ela, como virou uma franquia, era caderno, caneta, chocolate, anime, Tokimeki Memória, camisa. O Police Náutica, que é o prequel, surgiu depois do Tokimeki. Aliás, reza a lenda que o Tokimeki era uma série que todos os funcionários da Konami tinham, acho que era, como posso dizer, castigo de trabalhar nessa série. Dizem que o Kojima trabalhou em um jogo, dizem que o Koji Igarashi, que depois foi o diretor dos Castlevania mais novos, que trabalhou em alguns jogos dessa série. É o famoso tá de castigo, Tokimeki. Grande desonra ter passado, fazer Tokimeki. Considerando que depois foi descoberto que eles pegavam o pessoal da parte de desenvolvimento e como castigo botavam o cara pra trabalhar de faxineiro, não falo mais nada. Nossa. Olha, essa grande desonra ter passado. Essa Konami que a gente não conhecia. Podemos encerrar, sim? Encerrando. Podemos encerrar. Não sei se é com chave de ouro ou com chave de outra coisa, mas... Então, depois desse maratonístico episódio, né? Episódio gigante. Olha, Iron Man. E eu achei que o episódio passado tinha ficado grande. Jesus, esse vai ganhar. Como castigo quem vai editar é o Juan? Não, sou eu mesmo. Sou eu. O Juan vai editar. Como castigo será o João dessa vez. Ai, caramba! Opa, como castigo quem vai editar o Tokimeki vai ser o Juan. Não, vai ser o Kojima. Porra, sacanagem. Então, assim a gente encerra esse episódio sobre Konami, MSX e Konami e todo o resto, agradecendo a participação daqueles que sobreviveram e resistiram bravamente. E cara, pra mim... eu vou me despedindo aqui e a gente te volta no próximo episódio com sabe-se lá que tema escolheremos. Falei pouco porque, né, tem muita gente boa nesse episódio. Queria agradecer aos nossos convidados por terem se disposto a vir participar desse episódio com a gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Obviamente, não encerramos o assunto Konami, eu acho que nem no MSX encerramos, quanto mais o assunto Konami em geral. E o próximo episódio vai ser sobre alguma coisa que eu não sei o que é, porque, né, travou o jogo. Pega o Game Master. Cara, não, foi... É um cartucho Konami da Coreia. Ah, Korani. tá.
Grande, por isso que vai travar o computador. O pessoal acha que vai conseguir rodar o jogo. Aí vai dar tempo, se terminar de rodar o jogo e rodar o nosso programa de criação pautas, vai dar nisso, não funciona. Enfim, eu pensei que era alguém querendo carregar Metal Gear 2 Solid Snake do cassete. Olha que há malucos para isso. Então eu aproveito e já me despeço aqui. Foi bom aí pra quem sobreviveu até o final desse extenso podcast. Foi bom ter gravado. Espero que tenha sido bom pra vocês escutarem. Pena que nessa história toda de sobreviver, quem não tá sobrevivendo é a Konami. Eu só espero que no fundo do coração alguém consiga pelo menos comprar as franquias que a gente tanto gosta, que eles estão lá guardadas no fundo do poço lá da Konami, pra alguém fazer uma coisa legal com elas. Porque o pessoal da Konami agora só quer saber de paquinco, só quer saber de Junkbox, só quer saber dessas coisinhas. Tá pouco se lixando pra quem deu muito dinheiro pra eles durante anos, que foram nós os jogadores. Então fazer o que, né? Eu sou meio mulher de malandro, eu continuo comprando algumas coisas da Konami, somente coisa antiga. Vou comprar o Metal Gear, que vai ser a última coisa nova que eu vou comprar, por respeito ao nosso querido Kojima, mas Konami tá foda de gostar dela hoje em dia. Então a gente vive de passado, né, Ricardo? Pois é, né? Então, primeiro agradecer ao último sobrevivente do NGCast, o Diogo, que ficou até aqui, conseguiu aguentar essa gravação de sei lá quantas mil horas. Nossa, a gente começou na amanhecer, já tá enlouquecendo. Pois é, né? Agradecer pela sua participação, agradecer também ao Rogério, que infelizmente não pôde ficar até o final, o Junix, que teve uma emergência familiar, mas esperando que tá tudo bem. O Juan, que já tá esperando o ônibus. Não, o Juan nessa altura, se ele pegou o ônibus na hora que a gente saiu, ele já tá chegando no Rio, né? Caraca. 940 é dose, hein? 940 é dose, se lembrou bem. Se eu estiver batendo já na porta de vocês. É verdade. E tocaram a campanha aqui, será que eu vou? Acho que sim. Agradecer também principalmente a você que tá nos ouvindo, que bravamente resistiu até o final, ouvindo a gente falando de Konami. A gente conseguiu explorar bem o assunto, mas não esgotamos, e a gente vai voltar. No futuro a gente volta a falar de Konami. Pega aquela nossa lista infinita, risca um item, agora é infinito menos um. Riscamos a Konami. Continua infinita. Pois é, mas é um avanço. Já é um avanço, já arriscamos alguns itens, inclusive a Konami agora. Então é isso, pessoal. Voltamos pro Repórter Reto desse mês. Outra semana estamos de volta com mais um episódio. Até mais. Fui. Bem, eu agradeço bastante o convite de ter participado desse episódio. É uma coisa que a Reto Computaria foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi. É um dos que eu mais acompanho, assim, desde quando eu ouvi a primeira vez até agora. Eu acompanho regularmente o de vocês, eu gosto bastante. Então pra mim é uma grande honra estar aqui, entendeu? Pô, obrigado, e isso eu vou fazer. Quer dizer que a gente botou você nesse meio aí, nesse mundo, é culpa nossa? Sim, pode dizer que sim. Não, mas isso que eu falei é verdade, tá? Sério mesmo. Foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi. Era uma mídia que eu não acompanhava. E assim, depois que eu ouvi, eu falei, pô, isso é legal. E comecei a acompanhar alguns outros, entendeu? Por incrível que pareça, eu não comecei ouvindo o Jovem Nerd. O Jovem Nerd eu comecei a acompanhar agora, no final do ano passado, eu acho, no meio do ano passado. E aí, assim, pra mim é um grande prazer estar com vocês. Espero que eu possa voltar outras vezes. E a casa lá tá aberta pra vocês também, tá? Já fui e espero voltar. Sim. Já fui uma vez e espero voltar, cara. Só que é meio abusado. Vai chegar, botar o pé em cima da mesa, já vai abrir e fechar a geladeira pé. Pois é. Tem uns aí que são meio abusados, hein? Não, então, mas a gente na verdade já tem um roteiro, né? A gente vai falar sobre Taito, e aí a gente vai falar sobre o Flapboard pra MSX. E aí, Giovanni? Na verdade já tá na foto, mas a gente esqueceu de avisar pra ele. E aí depois a gente vai falar sobre alguma outra empresa, na verdade. Então a gente vai falar sobre Taito e depois fala sobre o Flapboard. Show, cara. Aí... Sobre Taito, vocês já tentaram falar com o Augusto Campos? Então, ele mandou um e-mail pra gente. Augusto Almeida, não? Não, é do BR Linux. Ah, tá. Não, a gente viu o trabalho dele, a gente deve chamar ele também, cara. Isso é uma boa ideia. O Augusto não sabe muita coisa sobre Taito. Pô, legal, Augusto é gente boa pra caramba. Cara, e só pra sacanear a Konami, eu digo que enquanto que a Konami não lança um grade há 10 anos, a Taito vai lançar agora um novo Darius pra PlayStation 4. Caraca. Pois é. A Konami, cara, já assim, pra mim ela tá virando uma SNK, sabe, da vida. Falar nisso, a SNK foi comprada por uma empresa chinesa. Tenha medo, muito medo. SNK Playmore. Pois é. Assim, pra mim tá virando uma SNK, umas empresas assim, que lançaram bons jogos, já fez história, mas aí não sabe administrar, ou tipo, orgulho,
sei lá, às vezes ficou na frente, não sei, uma administração, sinceramente eu não sei porquê, mas começa a lançar muita coisa ruim e aí a galera começa a parar de jogar. Não, pior que a Konami ainda tem um detalhe que eu acho que a SNK não tinha. Começa a maltratar, a escorraçar quem faz dentro da empresa. Sim, exatamente. Sei lá, como vocês falaram, né, Kojima é como se fosse o Steve Jobs, aí talvez tipo, o cara pode não ter a arrogância, né, mas a Konami tem essa arrogância do Steve Jobs, sei lá. Sim. Não, dá a impressão que o pessoal da área administrativa, que não é da criativa, eles ficam com dor de cotovelo eterna do Kojima ter os holofotes pra cima dele. Exatamente, eles não sabem aproveitar isso, né, é uma grande falha. Bota o cara, explora mais o cara, sei lá. Pelo menos eu tenho a certeza que quando ele definitivamente sai da Konami, ele tava empregado no dia seguinte, cara. Duvido que um cara desse vai ficar desempregado. Ou ele monta a dele, sabe? E tem cacife suficiente, assim, pra isso. Inclusive, rolou boatos. O Kojima, acho que ele não tá podendo falar nada. O Del Toro falou que queria se juntar com o Kojima pra fazer uns projetos aí, que ele gostou de fazer jogo. Pô, aí fica maneiro. E capaz também de botar ele no mundo do cinema, quem sabe? Aí sim. Então, aí o cara estoura. Desempregado ele não vai ficar, não. Cara, eu acho também que ele já arrumou, já fez o pé de meia dele, né? Acho que ele tá. Acho que já tá engatilhado aí. Só não pode falar por questões contratuais. Sim. O jogo dele ainda não saiu, ele tem que esperar, então. Pô, é igual aquele. Quando vocês comentaram sobre o Titãs, né? Durante o episódio. É igual quando o Titãs lançou aquela música gravando Mamonas Assassina. É tipo, grava qualquer merda aí só pra gente se livrar logo disso aqui. Dessa gravadora, né? Porque ele provavelmente tá querendo fazer isso com a Konami. Bem, é isso. Agradeço bastante o convite de vocês. Nós que agradecemos a sua presença. Vamos nos falando aí pra gente ver se você aparece mais aqui. Se a gente também aparece mais lá. Vocês vão aparecer sim, com certeza. Eu estou me convidando. Mesmo. Olha que a gente é chato, hein? Vocês convidam, a gente vai. Dá massinha bolo. Depende do tipo de bolo, né? Mas aí. Cara, até de maconha eu tô aceitando. What? Magic Cake? Mas assim, a gente vai falar sobre. Provavelmente eu ter o Harry. Então, assim, se vocês tiverem vontade de gravar com a gente, também é só falar. Harry, Taito, Anko, o que for, estamos aí. Beleza, então, a gente vai falando. E o Flappy Bird, só pra zoar o Giovanni. Beleza. Meu Deus, isso. Então, beleza, combinado. Valeu, cara, obrigadão. Não, que isso, obrigadão. Obrigado, e assim a gente, no caso, encerramos de vez esse episódio. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retrocomputaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.